dias, irmãos. Pastor Omar me disse assim: vais predicar sem um tradutor? Fui instalado aí, mas o Espírito ainda não chegou para predicar em espanhol. Então, em algum momento ele chegará. Irmãos, antes de lermos a Escritura Sagrada, desejo compartilhar com os irmãos, minha gratitude por ayer. Foi uma festa muito especial para mim e para minha família. Me senti muito honrado, por nossa igreja, pelo abraço dos irmãos, sua participação aqui na nossa instalação, mas muito honrado por recebermos tantas pessoas queridas, tantas outras igrejas presbiterianas e outras igrejas aqui representadas na instalação do seu pastor. Me senti honrado e com uma grande responsabilidade também, por estar à frente de nossa igreja. Minha oração é que o Senhor nos capacite mais e mais para que possamos cumprir seu plano e seu propósito para nós outros e para a nossa igreja. Amém? Vamos abrir a Escritura, livro dos Salmos, Salmo de número 113. Texto da palavra do Senhor e ao Senhor, Salmo de número 113. Salmo 113. 113. Minha versão da Bíblia nesta manhã é Reina e Valera, 1960. Diz assim a Escritura: Aleluia, alabá, siervos de Jeová, alabá el nombre de Jeová, seja el nombre de Jeová bendito, desde agora e para sempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se ponen, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del povo al pobre e al menesteroso alza de su miséria, para hacerlo sentar com los príncipes de su pueblo. Él hace habitar em família a la estéril, que se goza em ser madre de hijos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está tu palavra, inspirada por tu Santo Espírito. Que este mesmo Espírito ilumine nossas mentes e corações nesta manhã, para que todo o propósito do Senhor seja feito em la vida, seja desenrolhado la vida de tu pueblo. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, estamos meditando nesses dias sobre os chamados Salmos de Aleluia. Hermanos, estamos en estos días meditando acerca de los salmos llamados los Salmos del Aleluya, cujo significado do termo aleluia é precisamente louvado seja o Senhor.
Y justamente el significado del término aleluya es alabado sea el Señor. Dentro do estudo dos textos bíblicos, esses são chamados dos salmos do Halel egípcio. Y dentro de los estudios bíblicos, estos son los llamados salmos del jaleo bíblico. Egípcio. Egipcio. Egípcio. E este nome está relacionado justamente ao que se passou no Egito, a redenção do povo de Deus de sua escravidão. Y esto está justamente relacionado con lo que pasó con el pueblo de Dios en la esclavitud en el Egipto. E eram os salmos que eram cantados pelo povo de Deus em las festas judías, especialmente na festa da Páscoa. Y eran los salmos que el pueblo judío cantaba justamente en las fiestas de la Pascua. Por isso, quando nós miramos o Evangelho, no capítulo 26 de Mateus, verso 30, que nos diz que por ocasião da última cena, o Senhor cantou um hino. Precisamente, Jesus deve ter cantado os salmos do Halel. Y es justamente que en Mateo vemos, ¿cierto?, cuando Cristo estaba en sus últimos días, en la cena del Señor, ¿cierto?, justamente Cristo debe haber cantado los salmos del aleluya. Estes salmos que nós estamos meditando. Son estos salmos que estamos justamente meditando. E como já temos dito em outros momentos, nem sempre é simples ou fácil compreendermos o que significa aleluia. Y no siempre es fácil que nosotros comprendamos, ¿cierto?, qué significa aleluya. Aleluia para nós outros toma um sentido, significado distinto. Para nosotros aleluya generalmente toma un significado distinto. Há personagem dos desenhos infantis chamado Dennis. Hay un personaje llamado Dennis dentro de las animaciones infantiles. No Brasil ele é conhecido como Dennis o Pimentinha. Y en Brasil él es conocido como Dennis el Pimentinha, de pimenta, de picante. Sí, como el travieso sería como... Sim, aqui em língua espanhola ele é chamado de Daniel el Travesso. Daniel el Travieso. Não sabemos, mas Daniel el Travesso ele vai à igreja. E num dos episódios, ele está saindo para cumprimentar o pastor ao final do culto. Y bueno, en uno de los episodios de Daniel el Travieso, él va para saludar al pastor en el culto. E Daniel diz ao pastor: "Bueno sermão, pastor." Y Daniel le dice al pastor: "Buen sermón, pastor." O pastor le fica encantado e diz assim: "Como, Daniel, tu compreendes que esse é buen sermão?" Y el pastor encantado le dice: "Pero Daniel, ¿cómo es que tú sabes que esto fue un buen sermón?" Diz assim: "Porque meu papá, quando terminou o sermão, disse: Aleluia." Porque mi papá cuando terminó el sermón dice aleluya. Então, aleluia para nós outros tem sentido de finalmente, né? Entonces para nosotros, aleluya tiene un sentido de finalmente, acabó. Tomara que ao final da minha predicação ninguém diga aí à porta: "Pastor, aleluia." Entonces espero que al final de mi predicación, espero que nadie de ustedes diga aleluya. Então, aleluia para nós é no sentido de finalmente. Não sei se o pastor Omar já percebe isso, eu sei que realiza alguns matrimônios. É comum, às vezes, irmos em matrimônios e se toca o aleluia de Handel. El pastor que hace algunas ceremonias de matrimonio, quizás conozca más que generalmente en los matrimonios se toca el aleluya de Handel, ¿no? E já miraram que quando se toca o aleluia de Handel, o que significa isso? ¿Y ya observaron qué significa cuando se toca el aleluya de Handel? Geralmente é assim: não pensávamos que essas pessoas iriam casar, casaram. Generalmente piensan de que estas personas que se casaron
pensábamos que no se casarían jamás. finalmente se casaram. Entonces finalmente se casaron. Então, aleluia para nós outros, às vezes não tem um sentido, o significado preciso das Escrituras. Entonces finalmente para nosotros el aleluya no tiene un significado que es el real que tienen las escrituras. E aqui está o salmista chamando nossa atenção para o tema de louvar o nome do Senhor. Y entonces el salmista está llamando nuestra atención para que notemos que aleluya es alaben al Señor. Significa elogiar Deus, né? Significa estimar o Senhor acima de todas as coisas. Aleluya significa estimar al Señor por encima de todas las cosas, elogiarlo por sobre todo. C.S. Lewis, né, o famoso escritor inglês, diz em uma de suas obras que quando não era cristiano, quando não era convertido, lhe incomodava profundamente essa necessidade que Deus tinha de ser adorado. C.S. Lewis en alguna de sus obras dice que cuando él no era cristiano, habían oportunidades donde le incomodaba esta idea de que Dios sea adorado. Ele achava que Deus era muito vaidoso. Él encontraba que Dios era muy vanidoso. Ele diz assim, que Deus é este que necessita de tanta vaidade, que lhe exige que seja elogiado, que lhe seja adorado? Él se preguntaba, ¿qué Dios es este que necesita ser constantemente elogiado y alabado? Mas ele diz que quando seus olhos foram abertos para o Evangelho, compreendeu, né, essa distinção da adoração. Pero entonces dice que cuando sus ojos fueron abiertos hacia el Evangelio, entonces comprendió esta distinción. Mirando o texto do Salmo 113, nós temos duas coisas muito importantes para falarmos sobre adoração, sobre louvor nesta manhã. Y si miramos entonces en el Salmo 113, vamos a ver dos cosas importantes que podemos ver acerca de adoración y alabanza. Primeiro é o chamado à adoração. Lo primero es el llamado a la adoración. Mirem os versos 1 a 3. Miremos entonces los versículos del 1 al 3. O salmista diz: aleluia, alabá siervos de Jeová, alabá el nome de Jeová, seja el nome de Jeová bendito desde agora e para sempre, desde el nascimento del sol hasta donde se põe, seja alabado el nome de Jeová. Há uma convocação, uma intimação a que o Senhor e seu nome sejam adorados, sejam louvados. Entonces acá en estos versículos vemos que existe un llamado, una convocatoria a que el nombre de Dios sea alabado. E para que essa adoração ela ocorra, ela acontece, é preciso que alguns elementos estejam presentes. Y para que esta adoración ocurra, es necesario que existan ciertos elementos. Primeiro, quem deve adorar ao Senhor? Lo primero es, ¿quién debe adorar al Señor? Segundo, quando o Senhor deve ser adorado? Lo segundo es, ¿cuándo el Señor debe ser adorado? E terceiro, onde precisamente o Senhor deve ser adorado? Y tercero, ¿dónde el Señor debe ser adorado? Mirem o texto, porque as respostas estão acá. Quando diz assim, quem deve adorar o Senhor? O salmista diz, adorai siervos de Jeová. Entonces, mirando el texto, vemos de que el salmista dice, a la pregunta de quién debe adorar, ¿cierto? Dice, adorar siervos de Jehová. Essa é uma linguagem sacerdotal. Y este es un lenguaje sacerdotal. Nos faz perceber ou pensar naquele caráter sacrificial que envolvia o povo de Deus do Antigo Testamento. Nos hace pensar en las acciones sacrificiales que el pueblo de Dios hacía en el Antiguo Testamento.
Deus deixa bem claro para seu povo, dizendo assim: olha, vocês não são a melhor nação do mundo, não são a maior nação, a mais grande nação do mundo, não são pessoas muito importantes e especiais. El Señor les deja claro que ellos no son el pueblo más importante ni el más grande del mundo, no son nada especiales. Mas vocês são mi pueblo, aqueles que eu tomei para serem uma nação sacerdotal. Pero ustedes son mi pueblo, aquel pueblo que yo tomé para ser una nación sacerdotal. Reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Então, o serviço deste pueblo sacerdotal precisamente é adorar o nome do Senhor. Entonces el servicio de este pueblo sacerdotal es justamente adorar el nombre del Señor. Não existe outro serviço que importa ao povo do Senhor. Somos siervos del Senhor. Entonces no existe otro servicio más importante para el pueblo de Dios. Estamos al servicio de la adoración a Él. Todos nós estamos involucrados com essa adoração. Todos nosotros estamos involucrados en esta adoración. E aí, como pastor, me incomoda profundamente quando pergunto a algumas pessoas sobre sua participação no culto e me dizem: pastor, hoje eu vim apenas assistir ao culto. Y entonces yo como pastor quedo incomodado al preguntarle a ciertas personas cómo están hoy para el culto. Y algunas personas responden: pastor, hoy solamente vine a asistir al culto. Todos nós estamos prestando culto nesta manhã. Pero todos nosotros estamos prestándole culto a Dios esta mañana. Não há nenhum aqui que está assistindo o culto. No hay nadie aquí que esté solamente asistiendo el culto. Porque solamente uno assiste nosso culto. Hay solamente una persona que asiste al culto. E precisamente é o Deus único e verdadeiro. Y precisamente es el Dios único y verdadero. Então, todos nós outros estamos involucrados, ou pelo menos deveríamos estar involucrados com a adoração. Por lo tanto, todos nosotros estamos o deberíamos estar involucrados en la adoración. Quando nós sabemos disso, tudo muda na forma como nós estamos envolvidos com a obra da adoração. Y cuando entendemos esto, entonces cambia la forma en que entendemos la adoración. Porque ou nós prestamos bom serviço de adoração ou mau serviço de adoração. Porque o prestamos un buen servicio de adoración o prestamos un mal servicio de adoración. Então o chamado é: todos estão como siervos de Jeová em adoração. Por lo tanto, el llamado es que todos estamos como siervos de Dios llamados a la adoración. A segunda pergunta é: quando o nome de Jeová ou do Senhor deve ser adorado? O salmista responde: agora e sempre. Y la segunda pregunta es: ¿cuándo el nombre del Señor debe ser adorado? Y la respuesta es: ahora y siempre. Ele nos convida a considerar a atemporalidade da adoração. Él nos invita entonces a considerar la atemporalidad de la adoración. Deus, el Senhor, é sempre louvado. Dios el Señor siempre debe ser adorado. Agora, nesse preciso momento ou em qualquer outro momento de nossas vidas, nós somos invitados a adorar o nome do Senhor. Entonces, ahora o en cualquier momento de nuestra vida, nosotros somos invitados a adorar el nombre de Dios. Pensem nisso. Nunca haverá tempo em que o Senhor não será digno de nosso louvor e adoração. Entonces pensemos en esto, nunca habrá un momento donde el Señor no sea digno de nuestra adoración. Adoramos agora, estamos sendo trabalhados em adoração, mirando culto celestial que durará por toda a eternidade. En este momento estamos siendo trabajados en la adoración,
para ver un culto celestial que será la adoración eterna del Señor. Às vezes, quando criança, eu ficava pensando nas cenas, as telas ou cenas, imagens do cielo, né? E me perturbava quando mirava que no céu todas as pessoas tocavam harpa. Cuando pequeño pensaba en las escenas de cómo sería el cielo y principalmente me perturbaba en la mente pensar de que todas las personas en el cielo tocaban arpa. Eu não sei tocar nada, Y yo no sé tocar nada, só pollo soy un pollo e pero. y un pavo. E pero. Y un perro. Só... Como vai tocar harpa no céu? Entonces, ¿cómo voy a tocar el arpa en el cielo? Mas não se trata de instrumento, se trata de nossas vocações. Somos o pueblo sacerdotal del Senhor. Pero no se trata de instrumentos, sino de nuestras vocaciones. Somos el pueblo sacerdotal del Señor. Fomos escolhidos por Ele precisamente para esta vocação de sermos servos em adoração, hoje e sempre. Fuimos escogidos por el Señor justamente para esto, para dar adoración al Señor ahora y siempre. Às vezes nos passam momentos e situações que nós dizemos, olha, esse não é um tempo de adoração, não é um momento preciso para a adoração. Quando um momento oportuno chegar, eu alabarei ao Senhor, eu cantarei ao Senhor. Essa situação não existe, irmãos. Hay momentos en que pasamos donde pensamos en que no es el momento propicio para adorar al Señor. Y entonces pensamos, cuando sea el momento, voy a adorarle con todo al Señor. O Senhor é sempre digno de adoração por parte de su pueblo. Pero ese momento no existe y el Señor es siempre digno de ser adorado por su pueblo. A terceira questão que o salmista responde é: aonde o Senhor deve ser adorado? E ele responde: do nascimento do sol hasta donde se põe, louvado seja, alabado seja el nombre de Jehová. Y una tercera pregunta que el salmista pone es: ¿dónde debe ser adorado el Señor? Y él dice: desde que nace el sol hasta que se pone, el Señor debe ser adorado. Fala precisamente sobre a extensão da adoração, a universalidade da adoração. Entonces él habla acerca de la extensión de la adoración, esta universalidad de adorar. Todos os povos, em todos os lugares, são chamados para alabar o nome do Senhor. Y todos los pueblos son llamados para adorar el nombre del Señor. E essa é precisamente a missão da igreja, não? Nós somos chamados para chamar um povo à adoração até os confins da terra. Y esta es precisamente la misión de la iglesia. Hemos sido llamados para llamar a un pueblo en todos los confines de la tierra para adorar al Señor. A salvação tem como propósito preparar um povo para a adoração. La salvación tiene un propósito que es preparar al pueblo para la adoración. Quando miramos o livro do Apocalipse, João diz, olha, de todos os povos, línguas e nações, todos estarão diante da presença do Senhor na eternidade em adoração. Cuando miramos Apocalipsis, Juan dice que de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones estaban ahí adorando al Señor. E isso é um lembrete de nossa missão, porque às vezes pensamos assim, olha, se todos os caminhos levam a Deus, todos devem adorar a Deus, e não é fato.
Y este es un recordatorio acerca de nuestra misión, porque si pensamos de que todos los caminos finalmente nos llevan a Dios, esto realmente no es un hecho. O Senhor não é adorado onde seu santo nome, né, não é conhecido, onde seu santo nome não é invocado. El Señor no es adorado donde su nombre no es reconocido ni es invocado. Ou será que nós pensamos que o Senhor seja o mesmo Alá dos muçulmanos? ¿O será creo que nosotros pensamos de que nuestro Señor es el mismo Alá de los musulmanes? Eu creio que não. As Escrituras dizem que não. É necessário que o Senhor seja conhecido até os confins da terra para que seu nome seja adorado. Yo creo que no, y las Escrituras dicen que no. Porque es necesario que el nombre del Señor sea conocido hasta los confines de la tierra. Então percebam que a adoração é serviço permanente, é serviço atemporal, é serviço universal. Entonces, veamos de que la adoración es un servicio permanente, atemporal y universal. Não é opcional. No es opcional. Nós não estamos aqui assim, hoje eu não quero adorar o Senhor, hoje eu não quero me envolver em adoração. No es que nosotros podamos decir, hoy no quiero involucrarme con la adoración ni con el servicio a Dios. Esse é o primeiro elemento da adoração no texto. Y este es el primer elemento de la adoración en el texto que acabamos de ver. Segundo elemento são as razões para a adoração. Y el segundo elemento que vemos son las razones por las cuales adorar. Miren versos 4 a 9. Pues miremos los versículos 4 al 9. Diz o texto: Excelso sobre todas as nações es Jeová, sobre los cielos su glória. Quem é como Jeová, nuestro Dios, que se sienta em las alturas, que se humilha a mirar em cielo e em la tierra? Él levanta del povo al pobre e al menesteroso alza de sua miséria para hacerlo sentar com los príncipes de su pueblo. Él hace habitar em família a la estéril, que se goza em ser madre de hijos. Aleluia. O salmista está nos dando precisamente duas razões para a adoração. El salmista está dándonos precisamente dos razones para la adoración. E essas duas razões, elas são costuradas por propósito, por uma explicação que está no verso de número 5. Y estas dos razones están unidas por una explicación que está justamente en el versículo 5. Ele diz: quem é como Jeová, como é o Senhor nosso Deus, que se senta em las alturas? Él dice: ¿quién es como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Não há ninguém como Ele. No hay nadie como Él. Ouvimos o pastor aqui, Omar, falando na liturgia sobre um amigo seu que diz assim: solamente Deus é Deus. Acabamos de escuchar al pastor Omar hablando acerca de un amigo de él que decía: Dios es Dios. Não há ninguém como Deus. No hay nadie como Dios. Percebam que o Salmo 103 está sempre fazendo essa menção del nome de Jeová. Y percibamos que el Salmo está constantemente haciendo esta mención del nombre de Jehová. O nome para nós outros que somos ocidentais tem significado muito distinto do nome para as pessoas do Oriente. El nombre para nosotros que somos occidentales tiene un significado muy distinto a lo que significa el nombre para las personas del Oriente. Se os irmãos mirarem, verão que existem nomes que estão na moda para os ninhos. Si los hermanos observan, podrán ver que hay ciertos nombres que están de moda para darle nombre a los niños. De geração em geração tem nomes que se destacam. De
en cada generación hay ciertos nombres que se destacan. No Brasil, eu acho isso muito curioso, porque olhava os nomes dos ninhos de agora, né? São nomes muito diferentes dos nomes de uma geração passada. Y en Brasil me llamaba la atención de que al mirar los nombres de los niños de ahora eran muy distintos a los nombres de los niños de las generaciones pasadas. Nome que está em moda no Brasil, para mim, é o nome Benício. Y un nombre de los que está de moda allá en Brasil es el nombre de Benicio. E outros nomes, aí as pessoas falam assim, mas esse é um nome de velho. Y hay otras personas que dicen, pero ese nombre es de viejo. Por quê? Porque os ninhos há poucos dias se chamavam Enzo, outros nomes mais populares lá do nosso momento. Porque hasta hace pocos momentos atrás los nombres de los niños eran algo como Enzo, Juan, de estos nombres más populares. Mas esses nomes se mudam conforme o tempo que nós vivemos. Sin embargo, los nombres van cambiando conforme van pasando el tiempo. Mas não na cultura bíblica. Pero esto no pasa en la cultura bíblica. Porque o nome era uma confissão de fé. Porque el nombre era una confesión de fe. Nome tem a ver com o caráter, com a reputação de quem recebia o nome. El nombre de la persona tenía que ver con el carácter y la reputación de aquel que lo recibía. Exemplo. Por Nós ejemplo, conhecemos o que Jacó significa. sabemos lo que Jacob significa. Quando o Senhor cruzou o caminho de Jacó, disse: tu não poderás mais continuar sendo Jacó. Entonces, cuando el Señor se cruza en el camino de Jacob, le dice, tú no puedes continuar siendo Jacob. Cliente enganador. Un cliente mentiroso. Engañador, un mentiroso. Trapaceiro. Tramposo. Deus disse a Jacó: de hoje em diante tu serás chamado de Israel. Y entonces el Señor le dice, de aquí en adelante tú serás llamado Israel. Então o nome tem sentido, significado muito distinto do que para a nossa cultura de nossos dias. E é o nome que está sendo aqui mencionado, por isso fiz questão de nessa manhã ler a Reina e Valera, Jeová. Entonces el nombre que está siendo mencionado acá tiene una relevancia muy importante y por eso que está constantemente siendo nombrada, y quise usar la Reina Valera en esta mañana, porque el nombre que se menciona es Jehová. Es un nombre da aliança. Es el nombre de la alianza. Es o nome que o Senhor revelou a Moisés quando lhe chamou para ir ao Egito. Moisés disse assim: como eu me apresentarei e direi que venho em nome de quem? Es el nombre que el Señor le presentó a Moisés, ¿cierto? Y Moisés le dice, pero ¿y en nombre de quién me presentaré? O Senhor diz: tu dirás, eu sou, te enviou. Né? El Jeová ou Yahvé, yo soy o que soy. Y entonces el Señor le dice, tú dirás en nombre de el yo soy, el Jehová, Yahvé. Então, é nome distinto. É o nome da aliança. É o nome que o Senhor escolheu para revelar a seu povo. Entonces es un nombre distinto, es el nombre de la alianza y el que el propio Señor escogió para llevar a su pueblo. É por isso que a adoração, irmãos, é tema tão importante, porque nós não adoramos o Senhor conforme nós imaginamos que Ele seja adorado. Entonces por eso que el tema de la adoración es un tema tan importante, porque nosotros no adoramos al Señor de la forma en que nosotros pensamos que debe ser adorado. Não há espaço para criatividade no serviço de adoração. No hay espacio para la creatividad en el servicio de la adoración. Imagine que se nesta manhã nós estivéssemos aqui no culto e de repente entrasse uma pessoa, né, não sei se plantando bananeira, plantando de ponta cabeça. Ah. Existe um nome aqui no Chile para descrever isso, né? Vim de ponta cabeça, caminhando com as mãos. Caminhando com a mão, invertida.
haciendo e la invertida. simplesmente essa pessoa chegasse aqui na frente e diz assim: estou fazendo isso para a glória de Deus. Entonces imaginemos que de repente nosotros estamos acá en el culto y entra una persona haciendo la invertida, caminando con las manos y dice: estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Certamente alguns diriam assim: aleluia! Y quizás nosotros saltamos: aleluya. Mas isso não é o modo como o Senhor revela que deve ser sua adoração ao seu povo. Pero esa no es la forma en que el propio Señor revela cómo debe ser la adoración de su pueblo. O apóstolo Paulo diz que nosso culto é culto racional. El apóstol Pablo dice que nuestro culto debe ser un culto racional. É culto que faz sentido, que tem propósito, que tem significado. Es un culto que tiene sentido, que tiene propósito y significado. Por que nós cantamos ao Senhor? ¿Por qué nosotros cantamos al Señor? Por que nós oramos como parte da nossa adoração? ¿Por qué es que nosotros oramos como parte de esta adoración? Por que nós trazemos dos nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração? ¿Por qué es que nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas como parte de la adoración? Porque o Senhor revelou na sua palavra que estes são os elementos da adoração. Porque el Señor reveló en su palabra que estos son elementos de la adoración. Por que nós sentamos aqui para ouvir a predicação da palavra de Deus? Porque nosotros nos sentamos acá para oír la predicación de la palabra de Dios. Porque é parte do culto que agrada a Deus. Porque es parte del culto que agrada a Dios. E o culto, irmãos, tem esse sentido. Nós não estamos aqui para cantar o que nos agrada, para ouvir o que nos agrada, para orar simplesmente pelas nossas necessidades. Entonces, nosotros no estamos acá para cantar aquello que nos gusta, ni para orar por nuestras necesidades o escuchar solamente lo que nos agrada. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor como Ele revelou. Estamos acá para celebrar el nombre del Señor como Él lo reveló. E o salmista tem essa preocupação em destacar algumas coisas sobre Deus. Percebam que ele não está dizendo tudo que se há para saber sobre Deus, mas sobre duas razões para adorar a Deus. Entonces el salmista quiere destacar esto. Él no está hablando de todo lo que es necesario hablar acerca de Dios, pero él destaca estas dos razones importantes acerca de la adoración. Primeiro, sua soberania e grandeza incomparáveis. Lo primero es su soberanía y grandeza incomparables. Porque ele diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se humilha para mirar o céu e a terra? Porque él dice así: ¿quién es como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O salmista está chamando a nossa atenção para aquilo que a teologia chama da transcendência de Deus. El salmista nos llama a mirar algo que en la teología se conoce como la trascendencia del Señor. Ou seja, que Deus está acima e além de tudo que há criado nos céus e na terra. Es decir, que Dios está por encima de todo lo que está creado en la tierra. Deus é Deus tão grande, tão elevado, tão soberano, Dios es un Dios tan grande, tan elevado y soberano, que o salmista diz que Deus precisa se humilhar e se inclinar para ver o que está acontecendo nos cielos e na terra. que el salmista nos dice que el Señor necesita doblarse o arrodillarse para poder mirar lo que está pasando en el cielo y en la tierra. Que Deus grande e majestoso é esse Deus digno de nosso louvor e adoração. Así de grande y majestuoso es el Dios digno de nuestra adoración. Há uma ilustração muito interessante sobre essa grandeza de Deus. É uma foto, né, que foi tirada precisamente no dia 14 de abril de 1990.
Hay una ilustración algunos bastante interesante respecto a esta idea de la grandeza de Dios. Una foto que fue tirada en 14 de abril de de 1990. 1990. Foi uma foto que foi tirada pela sonda Voyage 1, Fue una foto tirada por la sonda Voyage 1, que estava precisamente a 6 bilhões de quilômetros de distância da Terra. que estaba precisamente a 6 billones de distancia de la Tierra. E essa sonda captou a Terra, nosso planeta. Y esta sonda entonces captura la Tierra, nuestro planeta. E o que viu da Terra foi impressionante, porque era um ponto suspenso em um raio de sol. Y lo interesante es que cuando captura la Tierra, esta era un punto en medio de un mar inmenso de luz de sol. E os cientistas então pediram a Carl Sagan, famoso astrônomo americano, para que escrevesse um texto sobre essa foto. Y entonces los científicos le pidieron a Carl Sagan que escribiera un texto acerca de esta foto. E ele chamou o seu texto de O Pálido Ponto Azul, Y él llamó este texto el pálido punto azul, dizendo o seguinte: olha, é isso que precisamente nós somos. y él decía precisamente esto: es esto lo que nosotros somos. Um grão de poeira na imensidão do cosmos. Un punto de polvo en la gran inmensidad del cosmos. E Carl Sagan, que era um ateu, disse: Y Carl Sagan, que era ateo, él dice: não devemos nos orgulhar de quem nós somos. no debemos enorgullecernos por lo que somos. Porque ele diz assim: mirem esse ponto pálido azul suspenso no universo. Porque él dice: miren este punto azul pálido en el inmenso universo. E pensem em todos os homens movidos de arrogância que estão em todas as eras dentro desse pequeno ponto pálido azul. Y ahora piensen en todos los hombres arrogantes de todas las edades que están inmersas dentro de este punto azul. Pense nos faraós, nos conquistadores. Piensen en los faraones, en los conquistadores. Pense nas pessoas que se acham tão importantes, muito maiores e melhores do que realmente são. Piensen en aquellas personas que se creen tan importantes, mucho más allá de lo que ellas son realmente. Pense nas suas buscas, naquilo que motiva as suas vidas. Piensen en aquello que ustedes buscan y que motiva sus vidas. E lembrem-se, nós não somos nada. Y entonces recuerden, nosotros no somos nada. És um astrônomo ateu que chega a essa conclusão com base em uma fotografia. Es un astrónomo ateo que llega a esta conclusión solamente por mirar una fotografía. Mas um homem muito mais inteligente e perspicaz do que Carl Sagan, Pero un hombre mucho más inteligente y perspicaz que Carl Sagan, o profeta Isaías, el profeta Isaías, no capítulo 40 da sua profecia, en el capítulo 40 de la profecía, sem uma sonda, sem um telescópio, sem nada, sin tener una sonda ni un telescopio ni nada, ele captou exatamente quem Deus é. Ele diz assim: Deus é tão grande que Deus está sentado fora do universo, porque o universo não cabe à presença de Deus. entonces él captura claramente quién era Dios y dice: Dios está fuera del universo, porque el universo no es capaz de contenerlo. O salmista está dizendo assim: Deus precisa se humilhar para olhar para esse pequeno ponto, esse grão de poeira que é o planeta Terra em que nós outros vivemos.
Y el salmista entonces nos dice, Dios necesita arrodillarse para poder mirar este pequeño o gran punto de polvo que es la tierra. Que Deus majestoso é esse Deus que nós somos invitados a adorar em todo tempo. Qué Dios majestuoso es este Dios que somos invitados a adorar en todo tiempo. Isso deveria, irmãos, nos fazer pensar como muitas vezes o Deus que nós dizemos que adoramos é um Deus pequeno demais. Esto entonces, hermanos, debería llevarnos a pensar, porque a veces nos pensamos de que el Dios que adoramos es un Dios muy pequeño. Quantos de nós, talvez nessa manhã, estamos aqui tão preocupados e inquietos por aquilo que vai acontecer durante a semana? ¿Cuántos de nosotros estamos acá preocupados por aquello que puede pasar en la próxima semana? Quantos têm a sua paz roubada por causa dos problemas que os aguardam nesta semana? ¿Cuántos están inquietos por los problemas que nos están aguardando en esta semana? Quando nós deveríamos ser lembrados justamente que nós estamos aqui adorando um Deus que é tão grande, mas tão grande, que Ele está fora do universo que Ele mesmo criou. Cuando en realidad deberíamos estar preocupados de adorar a este Dios que es tan grande, pero tan grande, que está fuera del universo, porque no lo puede contener su creación. Que é precisamente conhecido como o Deus dos impossíveis. Y que es precisamente conocido como el Dios de los imposibles. Às vezes nós adoramos um Deus que é pequeno demais. A veces nosotros adoramos a un Dios que es muy pequeño. Porque não permitimos que nossos corações e mentes sejam captados ou capturados por essa grandeza incomparável de Deus. Porque nosotros no permitimos que nuestra mente y nuestros corazones sean capturados por esta grandeza del gran Dios. A menos que o Senhor seja grande e majestoso em nossas vidas, Ele jamais será digno da nossa adoração. Y a menos de que Dios sea tan grande dentro de nuestras vidas, Él jamás será digno de nuestra adoración. Falei agora mais cedo no Messias de Handel, né? Que é em Handel, né? Da Aleluia, o coro de Aleluias. Mas eu acho muito interessante a história do Messias, que é a obra-prima de Handel, que mesmo sendo um homem genial, era um homem que tinha sérios problemas de administrar suas finanças. Hace poco hablé acerca de la Aleluya de Händel y también recordando una de sus obras primas, que es justamente el Mesías. Es un hombre genial, pero también es un problema que tenía serios problemas con sus finanzas. E foram justamente esses problemas financeiros que fizeram com que Handel fosse agora capturado pelos oratórios, né? Produzir obras sacras, né? Para a adoração. Y justamente estos problemas financieros son los que llevan a Händel a producir estos oratorios o obras sacras para la adoración. E quando ele estava compondo o Messias, ele diz que de uma forma que ele não sabia explicar, durante 24 dias, ele diz que viu Deus, ele viu os céus abertos. Y entonces él dice que cuando estaba componiendo el Mesías, por 24 días, de alguna forma él vio una visión del cielo abierto. E ele termina a sua obra com um coro de aleluias, né? Dizendo assim, olha, Deus é esse Deus que todos nós precisamos nos levantar para adorar ao Senhor. Y entonces él termina, ¿cierto?, este coro con el aleluya y diciendo de que todos nosotros deberíamos levantarnos para adorar a este gran Dios. Quando a obra de Handel foi apresentada em Londres em 1743, né, diz que estava lá no teatro o rei Jorge, né, rei da Inglaterra, que quando o Aleluia começou a ser cantado, ele ficou de pé. E como parte do protocolo lá da coroa, quando o rei ficava de pé, todo mundo se levantava. E o rei então se levanta para aplaudir o Messias.
Y él cuenta de que cuando se inaugura la obra, es presentada por primera vez allá en Londres, dice que estaba el rey Jorge VIII. Se colocar de pé para Sí, adorar. y él entonces se coloca de pies para adorar el aleluya. Y entonces cuando el rey se colocaba de pie, todo el mundo debía colocarse en pie. E ainda hoje, todas as vezes que o Messias é apresentado, todos ficam de pé para celebrar a grandeza de nuestro Deus. Y aún hoy, cuando el Mesías es presentado, todos quedamos en pie para alabar la grandeza del Señor. Que tamanho tem Deus em tu vida? Entonces, ¿qué tamaño tiene Dios en tu vida? A tua adoração revela o tamanho do Deus a quem tu dizes que serve. Tu adoración revela el tamaño del Dios al que tú sirves. Por isso o salmista diz: quem é comparável ao Senhor nosso Deus, que se senta em seu trono de glória? Por eso el salmista nos dice, ¿quién se compara con el Dios que se sienta para ver su gloria? Segunda razão que o salmista nos oferece para a adoração: La segunda razón que el salmista nos ofrece para adorar. ele diz que Deus não é apenas um Deus grande e majestoso, mas que Deus é um Deus de uma graça e misericórdia incomparáveis. Él no solamente nos dice que Dios es un Dios majestuoso y grande, Él dice también que es un Dios de una gracia y humildad, misericordia incomparável. incomparables. Versos 7 a 9 diz: Él levanta del povo al pobre, e ao menesteroso alça de sua miséria, para hacerlo sentar com los príncipes de su pueblo. Él hace habitar em família a la estéril que se goza em ser madre de hijos. O que é interessante nessa ilustração do salmista é que a grandeza e a majestade de Deus deveria implicar em distância. Pensem bem, um Deus tão grandioso, um Deus tão glorioso, por que Deus se humilharia para mirar o que se passa com nós outros? Yo lo entendí, no sé. Deixa eu repetir. Vamos de nuevo. Grandeza e majestade em Deus deveria implicar ou resultar em distância. La grandeza hacia Dios debería entonces resultar en distanciamiento. O que um Deus glorioso como este desejaria com nós outros? ¿Qué es lo que un Dios glorioso como este desearía con nosotros? O que temos a oferecer a Deus? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para ofrecerle a Dios? Ele deveria estar distante daquilo que se passa com nós outros. Él debería estar completamente ajeno a lo que pasa con nosotros. Mas o salmista diz que a grandeza de Deus não está em que Ele se senta nos céus em glória, mas que Ele se aproxima daqueles que são pequenos demais. Pero el salmista nos dice que la grandeza de Dios no está solamente en contemplar desde lejos lo que pasa con su creación, sino que Él se aproxima a aquello que está aconteciendo. Deus se importa com aquilo que se passa com nós outros. Dios se importa con todo lo que pasa con nosotros. Se Deus é um Deus que é grande demais, Si Dios es un Dios que es grande, muy grande, muito grande, não há pessoas pequenas demais para Ele. entonces no hay personas demasiado pequeñas para Él. Mirem os exemplos que o salmista está nos dando sobre esse interesse, né? Sobre essa proximidade de Deus. Entonces veamos lo que el salmista nos está dando como ejemplo de esta proximidad de Dios. Ele fala sobre aquele que é pobre e necessitado,
que se senta no pó e que se senta no lugar onde o lixo está. Él nos está hablando acerca de un pobre que se sienta en el polvo, en la tierra, ¿cierto? Cerca de lo que sería la basura. O pobre, o necessitado, é aquele que não tem o que fazer por sua própria vida. Este pobre es un necesitado, alguien que no tiene nada que hacer por su propia vida, Que não é capaz de mudar o seu destino. que no tiene forma de cambiar su destino. Como lá estéril que o salmista está aqui mencionando. É um símbolo, irmãos, na cultura judia de miséria, de desgraça. Porque não havia nenhuma pessoa mais desamparada no mundo antigo do que uma mulher estéril. El símbolo de esterilidad que el salmista está nombrando era un símbolo de desgracia dentro de la cultura judía. No había nadie más desgraciado que la mujer que era estéril. É possível que o salmista tenha diante de si o cântico de Ana. Es posible que el salmista haya tenido delante de él el cántico de Ana, Que orou, né, e agradeceu ao Senhor pela vida de Samuel, seu filho, porque Deus foi quem reverteu sua esterilidade. que oró y dio gracias al Señor por la vida de su hijo Samuel, porque fue Dios quien revirtió su esterilidad. O salmista está dizendo que Deus se importa com aqueles que são miseráveis, com aqueles que são necessitados, com aqueles que são desgraçados. El salmista nos dice que Dios se interesa por aquellas personas que son pobres, que son desamparadas y necesitadas. E Deus tem misericórdia destas pessoas. Y que Dios tiene misericordia de estas personas. Percebam que talvez essa seja a oração mais comum que nós outros ouvimos. Deus tenha misericórdia de nós outros. Observemos que quizás esta es una de las oraciones que más podemos ver entre nosotros, ¿cierto? Dios, ten misericordia de nosotros. Mas aqui não é uma oração e um clamor, aqui é um louvor. Pero aquí no es una oración ni un clamor, es una adoración, es una alabanza. Deus não está, o salmista não está dizendo aqui que Deus está fazendo promessas de que todos os pobres serão ricos e que se assentarão em lugares de honra. El salmista no nos está diciendo acá, ¿cierto?, que Dios está prometiendo que todos los ricos tendrán riquezas y se sentarán, todos los pobres, perdón, tendrán riquezas y se sentarán en lugares de grandeza. Porque também na Escritura Jesus diz assim: os pobres sempre tende convosco. Porque la Escritura también dice que siempre tendremos pobres. Sempre, sempre, sempre. Siempre, siempre, siempre. Então, ser rico é uma bendição de Deus. Entonces ser rico es una bendición de Dios. E ser pobre também. Y ser pobre también. Não é uma maldição. No es una maldición. Jesus diz: sempre terão pobres entre vocês. Jesús dice, siempre habrán pobres entre ustedes. Então o salmista não está prometendo que Deus vai virar o jogo na vida de todas as pessoas que são pobres. Entonces el salmista no nos está diciendo de que Dios va a cambiar las cosas y no habrán más pobres. Como ele não está dizendo que todas as mulheres estéreis terão filhos. Como tampoco está diciendo que todas las mujeres estériles van a tener hijos. Mas percebam que este é um retrato de sua salvação na vida destes que são miseráveis, destes que são pobres e desamparados. Pero observemos de que este es un retrato de su salvación para aquellos que son pobres y desamparados. Porque este não é apenas o cântico de Ana, é o cântico de Maria também. Porque este no es solamente el canto de Ana, sino que es el canto también de María. Quando Maria soube que estava grávida do Salvador, ela cantou ao Senhor. Cuando María supo que ella estaba embarazada del Salvador, entonces ella cantó al Señor. E ela cantou o Salmo 113.
Y Ela ella, diz que Deus se lembra dos pobres e dos miseráveis. y ella cantó justamente el Salmo 113. Dios se recuerda de los pobres. Ela cantou que Deus é o Deus que se lembra daqueles que têm vidas estéreis. Ella cantó que Dios es un Dios que se acuerda de aquellos que tienen vidas estériles. E em Cristo Jesus e na salvação que nós recebemos dele, Y en Cristo Jesús, de quien recibimos la salvación. o Salmo 113 se cumpre. El Salmo 113 se cumple. Porque qual outro lugar a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos em Cristo, Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Porque en otra parte de la Biblia, Pablo nos dice que nosotros somos aquellos que están sentados en las regiones celestiales. E ele nos diz que em Cristo Jesus nós somos retirados de uma vida infrutífera, de uma vida estéril. Él nos dice que nosotros somos retirados de una vida infructífera y estéril. E somos colocados em um lugar que é a sua igreja. E somos colocados em uma vida frutífera. Y somos colocados entonces en un hogar que es su iglesia y nos coloca en una vida fructífera. E que grande Deus é esse que somos chamados a adorar. Porque, pense bem, irmãos, quando eu contemplo a foto, né, da Voyager 1, eu fico mais admirado da encarnação. Veamos entonces cómo es este Dios admirable que alabamos. Cuando veo la foto del Voyager 1, quedo más admirado con la reencarnación. Porque pense bem, nós somos tão pequenos, o mundo que vivemos é tão insignificante, que a Bíblia diz que esse Deus glorioso entrou na nossa história em Cristo Jesus. Porque pensemos bien, hermanos, este Dios tan grande y glorioso entró entonces en la vida de este punto ínfimo del universo. E é por isso que a única resposta que nós podemos dar diante desse Deus grandioso, glorioso, é precisamente aleluia. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Y justamente por eso es que la única cosa que nosotros podemos decir es aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aqui estamos nós outros, pessoas pobres e necessitadas, que não podíamos fazer absolutamente nada por nossas vidas. Y aquí estamos nosotros, personas pobres y necesitadas que no podíamos hacer absolutamente nada por nuestras vidas. Aqui estamos nós outros, pessoas que tinham vidas infrutíferas. Y aquí estamos nosotros, personas que tenían vidas infructíferas. Mas Cristo entrou em nossas histórias. Pero Cristo entró en nuestras historias. E a única resposta que a palavra do Senhor nos diz que nós deveremos ter para com esse Deus tão glorioso é: louvado seja sempre o nome do Senhor. Y la Biblia nos dice que las únicas palabras que nosotros deberíamos tener para esta situación es: alabado sea el Señor. Tudo absolutamente termina ou deveria terminar em aleluia. Sempre, sempre, sempre. Todo debería terminar en aleluya. Siempre, siempre, siempre. Há uma canção muito famosa no mundo sem Cristo, que é aleluia. Os músicos sabem aí de Leonardo Cohen, né, que compôs uma música muito hermosa, muito bela, aleluia. Geralmente a gente só lembra porque é a música que está no Shrek, né, lá no desenho Shrek. Hay una música famosa en el mundo secular que justamente aleluya. Generalmente nosotros la recordamos porque es una música que toca en la serie de Trek.
Até onde eu sei, Leonardo Cohen era judeu, mas não era convertido ao evangelho. Hasta donde yo sé, Cohen era judío, pero no era convertido al Evangelio. Mas ele diz na sua canção que, com suas falhas, com sua história, se nada mais desse certo em sua vida, ele tinha certeza que um dia estaria aos pés do Senhor com um aleluia quebrado ou quebrantado. Él dice que con todas sus fallas había una sola cosa cierta, y es que un día estaría a los pies del Señor con un aleluya un poco quebrantado. Precisamente é isso que deve acontecer nas nossas vidas. Leonardo Cohen captou aquilo que Paulo, em um hino muito mais famoso do que a canção de Leonardo Cohen, que está em Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 a 11, que eu queria terminar a minha predicação nessa manhã, nessa tarde. El Leandro Cohen capturó algo que Pablo nos dice en Filipenses, que con un himno mucho más maravilloso, y con esto quería terminar la predicación esta mañana. Paulo diz que Jesus era Deus, mas que não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu uma forma de servo. E Paulo diz assim: Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, porque ao final todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Um dia, todo homem estará diante desse Deus glorioso em adoração. Todos proclamarão aleluya. Pablo entonces dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Finalmente todo será un gran aleluya. Alguns dirão aleluia com alegria em seu coração. Algunos dirán aleluya con gran alegría en su corazón. Será um aleluia quebrantado. Será un aleluya quebrantado. Porque confessaremos que um Deus tão glorioso e grandioso olhou para nós outros e nos resgatou em Cristo Jesus. Porque en ese momento confesaremos que un Dios tan glorioso nos miró, y entonces confesaremos que Cristo es el Señor. O outro aleluia será um aleluia amargo. Otro aleluya será un aleluya amargo. Porque será um aleluia obrigado. Porque será un aleluya por obligación. Fruto de joelhos que serão quebrados. El fruto de rodillas que han sido quebradas. Porque será um aleluia infrutífero, poderíamos dizer assim. Porque probablemente será un aleluya infructífero. Não mudará seu destino. As pessoas dirão assim: que pena que eu não conheci a esse Deus glorioso, que minha vida não foi rendida aos pés desse Deus glorioso. Estas personas dirán, qué pena que yo no conocí a este Dios glorioso. Confessará que Jesus é Senhor. Confesará que Jesús es el Señor. Mas isso não produzirá salvação. Pero eso no va a producir salvación. Por isso, irmãos, é tão sério o tema da adoração. Por eso, mis hermanos, es tan serio el tema de la adoración.
Pastor muito bem disse que todos adoram neste dia de hoje. El pastor dice muy bien, todos adoran en este día. Alguns adoram o Deus único e verdadeiro, glorioso, que entrou na nossa história. Y algunos adoran a este Dios maravilloso y glorioso que entró en nuestras historias. Outros estão adorando outros deuses, Y otros están adorando a otros dioses, sem saber o que lhe aguarda no final da história. sin saber lo que les espera al final de esta historia. Por isso, a necessidade que temos de crer e predicar no Evangelho. Por eso la necesidad que tenemos de creer y predicar el Evangelio. De que aleluia seja sempre cântico de alegria e gratitude em nossos corações. Y que aleluya sea siempre un cántico de alegría y gratitud en nuestro corazón. Para nos livrar de aleluia amargo ao final da nossa história. Para librarnos de un aleluya amargo al final de nuestra historia. Porque desejando nós outros ou não, Porque lo deseemos o no, tudo vai terminar em adoração, segundo o apóstolo Paulo. todo va a terminar en adoración según el apóstol Pablo. Então, aleluia. Entonces, aleluya. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Alabado sea siempre el nombre del Señor. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, diz tu palavra que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aqui estamos nós outros, Senhor, como povo do Senhor, como nação sacerdotal, como reino de sacerdotes. Definitivamente, diz tua palavra, nós não somos os melhores entre os pueblos. Não somos pessoas dignas. Não somos pessoas buenas. Precisamente, Senhor, somos pessoas miseráveis. Somos pecadores, dignos do inferno. Mas aleluia, porque dia o Deus majestoso e glorioso entrou na nossa história, deixou a sua glória, o seu cielo de glória, para entrar em nossa miséria, para tomar sobre si nossos pecados, para nos conceder vida e vida em abundância. Aleluias, louvado seja sempre o nome do Senhor. Que tudo em nossas vidas, Senhor, em todos os tempos, lugares e circunstâncias, tudo em nós outros, seja adoração a tu santo nome. Porque esse é o nosso trabalho, esse é o chamado que o Senhor tem para nós outros. Bendizer teu santo nome, hoje e para sempre.